Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula de explicação de conteúdos do Sistema Internacional e Análise Dimensional que refere-se à nota de aula de número 2. Mas antes de a gente partir para a explicação do conteúdo, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo, se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então pessoal, sem mais delongas, vamos para a explicação do conteúdo de análise dimensional. Análise dimensional. Essa ferramenta é empregada para determinar a unidade de medida de uma grandeza física específica. Para isso, utiliza-se o seguinte padrão de unidades. A gente vai ver que a gente vai trabalhar com meio que uma tabela alternativa agora, para as unidades mais comuns, aquelas primárias que eu citei anteriormente. Nós temos aqui o comprimento, que a gente vai representar exatamente pela letra L maiúscula. Nós temos o tempo, que nós vamos representar pelo T maiúsculo. Nós temos a massa, que vamos representar aqui pelo M maiúsculo. A temperatura, que a gente vai utilizar o teto. E a corrente elétrica, que a gente vai estar utilizando o I. E aí, gente, é importante salientar mais uma vez que essa parte, principalmente, é extremamente importante para o que diz respeito ao vestibular da UES. Eu não costumo explicar esse assunto no primeiro ano, porque como envolve muitas grandezas que os alunos do primeiro ano ainda não viram, então eu prefiro sempre deixar para explicar isso no terceiro ano. No terceiro ano por quê? Porque o terceiro ano aqui no estado do Ceará, gente, a gente trabalha nas escolas particulares normalmente como ano revisional. Então a gente trabalha com a física toda no primeiro e segundo ano e no terceiro ano é uma revisão. E aí nós temos aqui uma DR, logo de cara, essa DR eu já fiz um comentário na videoaula anterior. É importante ressaltar que ao utilizar apenas a letra que representa uma grandeza, como V, estamos nos referindo à grandeza física, denominada, por exemplo, velocidade. No entanto, quando a grandeza física é colocada entre colchetes, como é o caso aqui do V, o V agora está entre colchetes, isso indica que estamos nos referindo à unidade de medida da grandeza velocidade. Isso aqui, gente, é um padrão que a gente utiliza principalmente no que diz respeito ao UFC. Por quê? Porque a gente trabalha com essa nomenclatura exatamente dentro da universidade, ou seja, dentro do ensino superior, a gente utiliza exatamente essa letra entre colchetes como uma forma para representar que a gente quer a unidade de medida daquela grandeza. Porque como a gente vai trabalhar com muita letra, então fica inviável não separar o que é grandeza e o que é unidade. E aí nós temos logo de cara aqui o Teorema de Bridgman. O Teorema de Bridgman, gente, eu costumo até dizer que você consegue escrever praticamente todas as fórmulas de física através exatamente do Teorema de Bridgman. Por quê? Porque o Teorema de Bridgman é a formulação conceitual que fundamenta porque a análise dimensional funciona e ela está diretamente ligada ao operacionalismo de Bridgman, ou seja, toda grandeza física é definida pelas operações de medida que a caracterizam. Logo, suas dimensões refletem essas operações. Com isso, podemos dizer que qualquer grandeza física poderá ser escrita da seguinte forma. E aí a gente tem essa aqui, x igual a k vezes a elevado a alfa vezes b elevado a beta vezes c elevado a gama. Por que eu costumo dizer que nem todas? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar da grandeza velocidade, da equação da velocidade, temos essa aqui, ó, que é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais A multiplicado por T. Aqui percebam que escrever, aqui não aparece exatamente uma adição, uma subtração. É sempre produto. E aí fica meio complicado de a gente trabalhar com essa forma de produto. Essa equação aqui. Então, naturalmente, todas as equações que só envolvem produtos e divisões e a potência, a gente pode sim escrever todas elas dessa forma. X, que é a grandeza, é igual a K, que é uma grandeza física desejada, ou a constante de proporcionalidade do nosso problema. Então nós temos que o X, que é a grandeza física desejada, é igual ao K, é a constante de proporcionalidade, ela não tem unidade de medida naturalmente. Nós temos o A, que é uma grandeza física elevada ao alfa, que essa grandeza física é elevada, vezes o beta, que é uma outra grandeza física, vezes o B,
que é uma outra grandeza física elevada a beta, que é o expoente, que pode ser igual a alfa ou não, vezes C, que é uma terceira grandeza física, que é elevada a gama, que pode ser igual a alfa, ou igual a beta, ou igual a ambas, tá? Não tem uma regra para isso. E aí a reticência, porque a gente pode ter várias grandezas físicas. E aí vem a DR2. É importante ressaltar que os expoentes das grandezas físicas citadas podem ser quaisquer números do conjunto dos números racionais, ou seja, a gente pode ter um número inteiro positivo, podemos ter um número inteiro negativo, como pode ser uma fração, como pode ser um número decimal. Então a gente pode ter qualquer número desse conjunto. E aí nós temos aqui, pessoal, exatamente o exemplo de número 6. Determine a dimensão da grandeza física x, definida pelas dimensões mostradas abaixo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então percebam que aqui está na forma dimensional e a gente quer representar ela no Sistema Internacional. E isso, gente, é muito prático para a gente fazer, não é verdade? Porque nós vamos ter o seguinte, ó. O x, aqui em questão, ela vai ser exatamente quem? Aí a gente substitui. O L é o comprimento. O comprimento a gente representa exatamente pela unidade de medida metro, não é verdade? Então vai ficar metro ao quadrado. Vezes o T na análise dimensional é tempo. E tempo no sistema internacional é segundos. Então vai ficar multiplicado pelo segundo. Tudo isso dividido pelo M. O M é a massa. Massa no sistema internacional é dado por quilograma, então vai ficar quilograma ao quadrado. Aí percebam que não aparece a resposta, porque não aparece nenhuma divisão. E isso é importante salientar também, porque na UES a gente não costuma deixar muitas unidades na forma de fração. A gente costuma deixar todo mundo numerador. Então significa dizer que Rawls está errado? Não. A gente só vai ter que pegar o quilograma que está ao quadrado e jogar ele aqui para cima, para o numerador. Aí com isso nós vamos ter o quê? Que a unidade de medida de x vai ser igual o metro ao quadrado vezes o segundo vezes o quilograma elevado a menos 2. Porque quando está aqui embaixo positivo, sobe negativo. E se fosse negativo, subiria positivo. E aí com isso a gente pode facilmente perceber que o nosso item correto, gente, vai ser exatamente o item B de bola. Beleza aí, pessoal? Então, pessoal, vamos agora para o exemplo de número 7. Duas grandezas vetoriais estudadas em dinâmica são a quantidade de movimento de um corpo e o impulso de uma força. O módulo do vetor quantidade de movimento de um corpo, segundo o referencial, é dado pelo produto entre a massa do corpo e o módulo de sua velocidade. Então essa parte aqui, gente, já é interessante, né, a gente frisar, porque ele já está dando aí, de certo modo, uma relação matemática, que é exatamente a questão da quantidade de movimento. Quando a gente vai olhar para a questão da UES, né, a gente tem que ter até esse cuidado, porque na UES eles já costumam cobrar não o termo quantidade de movimento, mas eles cobram lá o termo momento linear, que é sinônimo. Tá? Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Ou seja, dentro da questão ele está falando que o impulso que a gente vai representar pela letra I corresponde à ideia da quantidade de movimento, só que é a variação efetivamente, que vai ser igual ao produto entre a massa e a velocidade. Aí depois o que ele diz mais na questão? Enquanto que o módulo do impulso de uma força constante aplicada a um corpo no intervalo de tempo é dado pelo produto entre a intensidade da força e o intervalo de tempo correspondente. Então agora ele já está falando para a gente que o impulso ele vai ser exatamente igual a quem? A força vezes a variação do tempo. Considerando que o símbolo dimensional do módulo do vetor quantidade de movimento e o símbolo dimensional do módulo do vetor impulso de uma força, M é o símbolo dimensional de massa e o L é o símbolo dimensional de comprimento e T o símbolo dimensional de tempo. Podemos afirmar que, então antes de mais nada, percebam que ele falou das letras que ele vai utilizar como símbolo dimensional. Não tinha marcado aqui ainda o do quantidade de movimento, da quantidade de movimento, então eu já estou marcando aqui. Então, pessoal, o que vai acontecer? Pela análise dimensional, ele falou que o impulso tem a mesma análise dimensional da quantidade de movimento. Então, eu posso dizer claramente que os dois aqui são
iguais. Aí ele falou que impulso é força vezes intervalo de tempo. Fazer através dessa relação seria muito mais problemático, mais trabalho. Então o ideal é a gente usar o outro que ele falou, que é o da quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. E aí, se a gente sabe que o Q é igual a m vezes v, então a análise dimensional de Q vai ser igual da massa. A massa é o mzão, né, que ele próprio disse no texto, vezes a velocidade. Velocidade é metros por segundo, né, a unidade de sistema internacional. Só que metros é a unidade de comprimento e para comprimento ele usou a letra L. Então vai ficar L dividido pelo tempo, que é segundo. Só que o tempo, na análise dimensional, é o T grande. Então basta colocar aqui o T grande. Aí, como aqui a gente pode observar que não aparece fração, tá todo mundo como se fosse numerador, então o T que está aqui embaixo, a gente vai ter que jogar ele aqui para cima, que é normalmente o que acontece nas questões da UES. E aí nós vamos ter exatamente o quê? Que a unidade de medida de Q, na análise dimensional de Q, vai ser igual ao M vezes L vezes T. Como não aparece o expoente, subentende que vale 1, então vai subir menos 1. E aí com isso, a gente observando aqui os nossos itens, a gente vai observar que o nosso item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Beleza, pessoal? Vamos para a oitava questão? Já na oitava diz o seguinte: os valores de x, y e n para que a equação força elevada a x, massa elevada a y, igual a volume multiplicado por energia elevada a n, sejam dimensionalmente corretas. São respectivamente. Então ele quer saber na ordem exatamente o valor de x, de y e de n, para que essa relação ela tenha veracidade, né? Elas sejam dimensionalmente corretas. Vou pegar aqui essa relação, gente, vou copiar aqui e vou colar num espaço em branco, que agora a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço, tá bom? Aí pegando lá a relação e já vou substituindo exatamente cada palavra pela grandeza física que a corresponde. Então nós vamos ter lá o F elevado a x multiplicado por a massa, que a gente representa pela letra M, elevado a y, é igual a volume, que a gente representa por V maiúsculo, vezes energia, que a gente representa aqui pela letra E, só que a energia está elevado a N. E aí, Robson, o que a gente vai ter que fazer aqui então para resolver? A gente vai ter que substituir cada uma dessas grandezas físicas exatamente por uma relação que corresponde a essas grandezas. Por exemplo, a força, a gente sabe que é massa vezes a aceleração. E a energia, a gente vai pegar a fórmula da energia mais conveniente, que, você lembrar, né, a gente está nessa videoaula, a melhor para a gente utilizar é da energia potencial gravitacional. E qual é a da energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Aí nós vamos substituir na nossa relação, né? No lugar do F vai ficar exatamente o M multiplicado por A elevado a x, vezes o M, que é a massa elevado a y, é igual ao V, que é o volume, então fica o próprio V, vezes o da energia, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, tudo isso elevado a N. Aí agora nós vamos substituir cada grandeza dessa que está aí exatamente pela correspondente na análise dimensional. A massa a gente representa por mzão, então vai ficar o mzão que multiplica. A aceleração é comprimento dividido por tempo ao quadrado, né, que é metro por segundo ao quadrado. Então vai ficar L dividido por T ao quadrado, tudo isso elevado a x. Deixa eu aumentar aqui o parêntese, né, do mzão. Aí o que vai acontecer? Vezes, aí o mzinho que é massa, mais uma vez fica o mzão elevado a y, é igual ao volume, é unidade de comprimento ao cubo. Comprimento a gente representa pela letra L. Então vai ficar L elevado a 3. Vezes, abre parênteses, aí novamente o da massa, que é o mzão, que multiplica o da gravidade, é a aceleração, então é o mesmo do A, que a gente já anotou, né, que é o L sobre T ao quadrado, que multiplica o da altura, a altura é comprimento, e aí vai ser L também, tudo isso entre parênteses elevado a N. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses carinhas que estão embaixo e jogar ele para cima, ó, que no caso aqui é o período, né, o T ao quadrado. Aí vai ficar como quando a gente fizer isso?
vai ficar m, que multiplica o L, que multiplica o T. Aí, como sobe, troca o sinal do expoente. Então, vai ficar menos 2 elevado a x, que multiplica o mzão elevado a y. É igual a L ao cubo, que multiplica o m vezes o L vezes o T elevado a menos 2 vezes o Lzão, entre parênteses, elevado a n. Aí agora, os expoentes que estão dentro, aqueles que não aparecem expoente, é importante salientar, né? Eles valem 1. Então, toda essa galera aqui vale 1, ó, que não tem expoente. E também o que está dentro multiplica exatamente o que está do lado de fora, quando a gente olha para os expoentes, tá certo? Então, cada expoente que está dentro do parênteses vai multiplicar exatamente o expoente que está fora do parênteses. Então, com isso, nós vamos obter m elevado a 1 vezes x dá x, que multiplica o L, 1 vezes x de novo dá x, que multiplica o T, menos 2 vezes x dá menos 2x, que multiplica o m elevado a y. É igual a ao L elevado a 3 vezes... Aí a mesma coisa aqui, ó, m, o expoente do 1 multiplica pelo n, dá n, vezes o L. Vamos fazer logo essa multiplicação aqui, tá, gente? Ó, do L, porque nós temos L elevado a 1 vezes L elevado a 1, né? Repete a base, somos expoente, então dá L elevado a 2, vezes o n, então vai ficar vezes L elevado a 2n, que multiplica o T elevado a menos 2 vezes n, que dá menos 2n. Aí agora a gente vai aplicar a regrinha para esses dois caras aqui, ó. A gente tem a mesma base, ó, m e m. Aí repete a base e soma os expoentes, né? Aí vai ficar, ó, m elevado a x mais y, que multiplica L elevado a x, que multiplica o T elevado a menos 2x. Vai ser igual a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o L, ó, que é L elevado a 3 e L elevado a 2n. Repete a base, que é o L, aí vai ficar 3 mais 2n, que multiplica o m elevado a n e que multiplica o t elevado a menos 2n. Se agora o que a gente vai fazer? Igualar. Quem tem a mesma letra, vão igualar os expoentes. Então, nós temos que a primeira aqui é m. Aí, quem é o do m? X mais y. Então, vai ficar x mais y igual ao expoente do m do outro lado, que no caso é n. Aí, já o do L vai ficar x igual ao 3 mais 2n, ó. 3 mais 2n. E o último aqui que nós temos é o menos 2x, então vai ficar menos 2x, que é o do t, igual a menos 2n. E com isso a gente acabou de montar um sistema. Feito o nosso sistema, o que a gente já pode observar aqui, ó? A gente pode multiplicar essa equação por menos 1 e cancelar o 2, ó, de um lado com 2 do outro. Aí menos vezes menos dá mais, né? Então a gente já vai obter aqui que o x é o próprio n. E aí, se o x é o próprio n, eu posso pegar esse carinha aqui e substituir na outra equação aqui de cima, ó. Vou substituir aqui, ó. Aí como é que vai ficar então quando a gente substituir? Vai ficar x igual a 3 mais 2x. Já que o x é n, eu posso fazer essa troca. Aí vai ficar então, vou passar o x para o outro lado e o 3 para cá, tá? Para não ficar com 2x negativo. Aí vai ficar igual a 2x menos x. Aí nós vamos ter 2x menos x dá x, então fica x igual a menos 3. Aí, como o x é menos 3, o n também vai ser menos 3, né? Já que o n é igual a x. Então, n também vai ser menos 3. Aí, agora falta achar só o y. Aí, para a gente achar o y, a gente vai pegar essa equação aqui, ó. Aí, substitui, né? No caso aqui, no lugar do x, vai ser o menos 3, mais o y, igual ao n, que também vale menos 3. Aí, o y vai ser igual a menos 3 mais 3. Ou seja, y vai ser igual a 0. Aí, como lá na questão ele queria saber o valor em ordem, tá? E qual é a ordem?
Primeiro é o valor do x, que é o menos 3, depois o valor do y, que é 0, e depois o valor do n, que é menos 3. Então, o nosso item correto é esse trio ordenado, né? Que é menos 3, 0 e menos 3. Ou seja, a gente pode perceber então, pessoal, que o item correto é exatamente o item B de bola. Beleza aí, pessoal? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Essa é a parte 2, tá? Do nosso assunto de Sistema Internacional e Análise Dimensional. Na primeira parte eu falei só Sistema Internacional e agora na segunda parte apenas Análise Dimensional. A terceira parte a gente vai só resolver questões, que é aquela coisinha clássica de encerrar o conteúdo e fazer uma boa quantidade de resolução de questões para a gente poder exatamente fixar o que foi explicado aqui, tá certo? E com toda certeza que foi aprendido por você. Então, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijo no coração. Fui!